Por que é essa experiência de usar a internet hoje em dia? Não era assim a internet. Não era assim. Mano, isso é incrível, velho. Que imagem linda. Seja bem-vindo ao canal Slideologia, onde toda semana eu e meus amigos nos reunimos para apresentar slides uns pros outros. Oi, gente. Então, hoje a gente vai ter um convidado que é muito especial, um dos meus melhores amigos, que é o Pedro Toast. Ele é um grande profissional de audiovisual e jornalista, grande amigo meu e fotógrafo também. Oi, gente. Que alegria estar aqui. Começar a minha apresentação convidando vocês para se imaginarem em 2012, 2010, chegando em casa, ligando seu computador e acessando alguma dessas pérolas aqui. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês faziam na internet nessa época? Não salvo, óbvio, o Jovem Nerd foi minha iniciação nos podcasts. O Nine Gag eu usei até o falecimento dele. Cara, o único que eu não usava desse daí acho que era o Neopets, mano. De resto... Nossa, eu adorava Neopets. Baixa Aqui Jogos, eu acho que meu pai já brigou comigo de tanta merda que eu baixava pelo Baixa Aqui Jogos. E Rabu, eu comecei a criar consciência de classe no Rabu, porque meus pais nunca compraram moedas pra mim. E aí eu tinha um amigo da escola que comprava moeda, ele era rico no Rabu, ele tinha Rabu Club, e eu sentia muita inveja dele. É assim, né? O meu procedimento padrão de chegar em casa era ligar o computador, e aí eu ia clicando em todos os íconezinhos que tinha na barra dos favoritos, pra já deixar eles carregando, porque a internet era muito boa naquela época. E aí eu ia vendo um por um. Eu via um, o que tinha de novo, fechava e abria o outro. Cara, era um divertimento, né? Inclusive, eu não cheguei a ir atrás de todos, mas eu acho que desses sites aí, eu acho que nenhum sobreviveu. O Jovem Nerd sobreviveu. O Jovem Nerd sobreviveu. O site do Jovem Nerd é só um repositório dos vídeos do YouTube e do Nerdcast. Vocês devem se lembrar que o Jovem Nerd ele tinha um portal de notícia. O Jovem Nerd chegou a ter uma rede social. Eu nem ia falar disso, mas depois procurem sobre a Sky Nerd. Sky Nossa. Que ela durou muito pouco tempo, mas ela é eterna no meu coração e as ruas jamais esquecerão. E assim, o que todos esses sites aí eles têm em comum? Nenhum deles é da Meta, nem do Google, nem da Amazon, que são as donas do nosso entretenimento hoje na internet. E aí, cara, eu acho que a gente tem essa sensação de a internet, ela mudou. E aí eu trago só um momento de lembrança pra vocês, né? O que era o Não Salvo, que era um dos meus blogs favoritos na época. Ele era um blog que o Cid, dono do Não Salvo, né, o criador, ele publicava no blog conteúdos que ele achava cômicos na internet, engraçados. Então é por conta do Não Salvo que muitos memes brasileiros existem hoje. Porque foi ele que deu o pontapé inicial para esses vídeos até então obscuros atingirem um público maior, principalmente vídeos, né? Então a gente pode falar de vários casos. Por exemplo, acho que o maior de todos foi o Senhor Fale. E ele processou o Não Salvo. E o Cid, ele era constantemente processado, né? Pelas pessoas que ele publicava no blog dele. Eles ganhavam praticamente todos os processos. Por quê? Ele tinha uma tática genial. Que era, ele colocava o vídeo lá e ele só escrevia texto enaltecendo o vídeo. Falando, olha que vídeo legal. Olha que vídeo incrível. Então a pessoa processava ele falando por danos morais. Aí o juiz olhava o post no blog falando bem da pessoa. Falava, ô, você tá reclamando do quê, pai? Mas uma das coisas que eu achava mais interessante do blog do Não Salvo era o desafio aceito. Que era uma coisa incrível, que ele basicamente chamava toda a comunidade dele, né, os leitores, para participar de alguma coisa. Porque tinha essa noção na internet, no começo dos anos 2000. Isso aqui no Brasil durou até, eu arrisco dizer, 2015, 2016, que aí depois disso Instagram, Facebook já estavam muito consolidados, né? Você teve o surgimento do WhatsApp também, que teve um impacto muito grande, né? Em como o público geral via a internet. A internet antes era uma coisa que você acessava. Hoje você não sai da internet. E o Cid, ele criava esses desafios que ele chamava o público dele para fazer alguma coisa na internet. Um que é digno de nota, ele já deu o prêmio Puskás para um cara que jogava na Série C, o Wendel Lira. Wendel Lira, que virou pro player de FIFA. Então, o poder do desafio aceito do Não Salvo era tão grande, mas tão grande, que um cara que fez um gol memorável, porém, na Série C,
ganhou o prêmio Puskás, que pra quem não sabe, é o prêmio de gol mais bonito do ano da FIFA. Só que é um prêmio que é dado com votação do público. Então o Cid, ele mobilizou todo o público dele para votar no Wendel Lira e transformou a carreira do cara, que não existia até o momento, numa carreira estratosférica. Hoje esse cara, ele é alguém, ele tipo tem uma vida super boa por causa disso. Então é um impacto positivo, né? Só que coisas boas nem sempre dão ibope. Então a gente vai falar de um caso, que foi o desafio aceito de fazer o vídeo com mais dislikes do YouTube. Que vídeo é esse, Pedro Horas? Vocês devem lembrar do Gangnam Style, né? Sim. Aquele videoclipe maravilhoso do Psy, cantor sul-coreano, foi parodiado por muitas pessoas, entre elas o cantor latino. E ninguém gostou. A grande realidade é que ninguém gostou. O latino, ele já era meio conhecido, né, nas internets, por ser o cara que, entre aspas, estragava as músicas. E o Gangnam Style não fugiu disso. E aí o Cid mobilizou todos os leitores do blog dele para darem dislike no videoclipe oficial da paródia de Gangnam Style do latino. E assim, cara, eu acho isso lindo. Porque é uma mobilização tendo em vista aquela internet utópica, democrática, que as pessoas participam, as pessoas têm voz. Então, também usando o Wayback Machine, eu fui ver o vídeo Despedida de Solteiro. E, cara, pra quem lembra como é que era o YouTube nessa época, vai lembrar que embaixo do vídeo você tinha a barra de likes e dislikes, que era uma barra só, que uma parte dela era verde pra mostrar os likes e outra parte era vermelha pra mostrar os dislikes. Não dá pra ver o verde, parça. É só uma barra vermelha gigantesca. Nesse print aí da Wayback Machine, ele tem 53 mil dislikes e apenas 495 likes. Sendo que o total de visualizações do vídeo é 87 mil visualizações. Ou seja, mais da metade das pessoas que foram ver esse vídeo foram só pra dar dislike. Isso pra mim é um retrato da internet utópica, da internet incrível, da internet boa, da internet que a gente gostava. Só mais um ponto dessa questão específica do latino, que não só o Cid, mas o Cauê Moura também, ele tinha ficado muito puto por causa do Despedida de Solteiro, e aí ele fez uma paródia de Gangnam Style pra xingar o latino, mas aí alguns desses 490 fãs do latino, eles fizeram uma paródia contra o Cauê Moura, que o refrão chamava ele de gordo fracassado. Então... Não, e só um adendo, o desafio aceito do Cid, ele foi uma resposta à polêmica do vídeo do Cauê Moura, porque o Cauê Moura já tinha lançado o vídeo, já tinha tido uma repercussão super negativa em cima dele, o Cid não gostou, o Cid era muito amigo, acho que ainda é amigo do Cauê Moura, falou, não, aqui não, parça. Os caras vão ver que na internet quem manda é nós. Esses caras das grandes gravadoras, sei lá o quê, vão chegar aqui na internet, o nosso território, e vão fazer o que eles quiserem. Aqui não, a gente vai mostrar para eles. Isso dialoga muito com um conceito de um filósofo canadense, teórico das mídias, que é o Marshall McLuhan, que ele teorizou sobre a ideia de aldeia global. Esse cara ele ficou muito famoso pela frase, pelo jargão, o meio é a mensagem. E ele é um filósofo super influente dos estudos da comunicação, né? E ele teorizou sobre essa aldeia global. Essa aldeia global, e um adendo importante, ele teorizou a aldeia global na década de 60, 70. Não existia internet, só tinha TV e rádio. E ele, vendo os avanços da tecnologia, dos meios de comunicação, imaginou um mundo onde as pessoas se conectariam através dos meios de comunicação, não vou nem falar digitais porque não existiam na época, né? Mas através dos meios de comunicação, de maneira que todas as distâncias se diminuiriam e criaria-se então uma aldeia global. Iam ser superadas fronteiras, distâncias geográficas, e o mundo ele ia ser reduzido a uma aldeia, né? Onde, por exemplo, né, 4 jovens, cada um em um canto da cidade de São Paulo, poderiam apresentar slides um para o outro, para depois colocar no YouTube para uma multidão de desconhecidos assistir, né? Então você é um desconhecido que está assistindo isso aqui, parabéns. Você é parte da aldeia global. E aí, né, alguém pode até pensar, pô, realmente, a aldeia global ainda existe, né? A aldeia global é muito legal. Mas então, por que quando eu entro na internet hoje, eu pego meu smartphone, eu me sinto assim? Por que é essa experiência de usar a internet hoje em dia? Assim, cara, eu tô muito cansado de abrir o Instagram e ver publicidade, e ver vídeo de tosco,
e ver vídeo de influencer farmando visualização. E, tipo, eu lembro que em 2016, que eu acho que foi quando eu fiz a minha conta no Instagram, entrava ali e eu ver como é que os meus amigos estavam, o que eles estavam fazendo, qual foi o último passeio que eles fizeram. Era uma coisa muito legal, cara. Parece que alguma coisa se perdeu nisso aí. Tá meio estranha a coisa. Então talvez essa aldeia global ela não seja algo, né? Talvez essa ideia global não seja uma ideia tão sólida. E aí, cara, o Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, ele já criticava essa ideia. Um abraço aí pra todo mundo que lembrou das suas aulas de geografia do ensino médio. Realmente é um cara que ele merece ser lembrado, né? Porque ele era um dos maiores intelectuais da história do Brasil. Tem um texto muito famoso dele, né? Que é Por uma Outra Globalização. Infelizmente, o estágio atual da globalização está produzindo ainda mais desigualdades. E, ao contrário do que se esperava, cresce o desemprego, a pobreza, a fome, a insegurança do cotidiano, num mundo que se fragmenta e onde se ampliam as fraturas sociais. Ou seja, né, segundo o nosso querido Milton Santos, essa promessa da aldeia global, ela não se cumpriu e ela se tornou, na realidade, uma grande ferramenta de ampliar desigualdades. E essa é uma crítica que eu gosto muito, cara, porque eu acho que isso dialoga muito com essa sensação de, eu não aguento mais entrar na desgraça do Twitter e só ver desgraça, só ver post de IA, só ver alguém publicando alguma notícia e as centenas de respostas que tem é alguém perguntando, Grok, isso é real? Sabe? Meu amigo, use o Google. E aí, tem um outro cara que eu gostaria de trazer aqui, que é o Arthur Coelho Bezerra. Ele tem um texto que eu achei um texto muito interessante quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, O Regime de Informação do Capitalismo Industrial de Plataforma, Novas Tecnologias, Velhas Relações Sociais. No final, perto da conclusão do texto, ele vai falar: a produção não está dirigida à vida coletiva, nem satisfaz as existências dos indivíduos, mas está orientada à exigência de poder de indivíduos e se encarrega também da penúria na vida da coletividade. Isso é a experiência de entrar no Twitter hoje, de entrar no Instagram. Eu me lembro, cara, do otimismo que era usar a internet. Na faculdade, professores falando disso e tal, e eu já, tipo, meio cansado, falando, professor, mas isso é muito otimismo, cara. Tá uma desgraça isso, tipo, estão usando as redes sociais para manipular a opinião pública do mesmo jeito que usavam a televisão e os jornais antes. Não mudou nada, professor, só mudou quem tá ganhando dinheiro com isso e nem tanto. A professora olhava pra mim, cara de triste, falava, pô, é verdade, né? E aí um dos subprodutos que eu vejo disso é a nostalgia da web. Webcore ou Internet Core. Que é isso aí que vocês estão vendo. Pegar elementos visuais do mundo virtual, da internet, do mundo digital do início dos anos 2000 e criar, né, imagens, designs, e criar uma estética a partir disso, né? E aí a gente aqui tem uns exemplos que eu acho muito legais, né? O primeiro deles, que eu acho que é o mais incrível, que é um papel de parede para celular, super Internet Core, só que o tema dele é o quê? New Jeans. Que é um grupo de K-pop que nem existia naquela época. As meninas nem tinham nascido ainda. E é uma estética que, na realidade, é um não resgate. Porque a gente lembra da internet, da web, no início dos anos 2000 desse jeito. E aí, tipo assim, tem um site aqui que é um repositório de recursos de assets, de design gráfico dos anos 2000. Então, o cara, a menina, enfim, varreu a internet salvando pacote de pincel do Photoshop, fonte, template, sei lá o que, dessa época. E é um site que é incrível de você navegar ele. Porque você, a estética dele toda chama pra essa época. Tem esse resgate, né, de uma internet feita por pessoas para pessoas. Só que, na realidade, a internet, ela era assim nessa época. Nossa, eu já ouvi muito essa página. Mano, isso é incrível, velho. Caralho, que imagem linda. Essa era a página do Baixa Aqui, em 2005. Porque a internet era uma desgraça na casa das pessoas. Era horrível, a conexão era horrível. Os criadores de sites brasileiros tinham muito a noção disso, né? Porque a internet, as pessoas não eram tão boas. Então, você tinha que fazer um site leve. Então, o site não era assim, cheio de imagens grandes, sei lá o quê. Não era assim, a internet. Ela era assim. Isso aí, né, no design, é o conceito de espaço negativo, né? Espaço negativo, cara, é o resumo da internet brasileira nos anos 2005 até finalzinho, né, dos anos 2000, como 2011, 12, né, que aí a galera começou a ter banda larga em casa.
E era isso. Eu acho muito engraçado esse resgate de uma internet que, na realidade, nunca existiu, né? Que é um resgate afetivo. Só que uma coisa existia, que era, essa internet ela era descentralizada, né? Tinha um dono do Baixa Aqui, mas tinha o dono do Baixa Aqui, né? O Baixa Aqui tinha uma equipe lá de jornalistas, sei lá o quê, que produziam os conteúdos e tal, né? Era uma época que o YouTube, ele era só um site para você hospedar vídeo. Ele não era uma rede social ou plataforma de streaming como é hoje. Mas não sou só eu que tô cansado disso, não. E não é só vocês. Tem muita gente que tá cansada e aqui eu vou trazer 3 alternativas a esse mundo que eu achei, não como uma divulgação desses movimentos, dessas coisas, né? Mas como uma provocação e uma maneira de divulgar e fazer a gente ver que, tipo, pô, tem outros meios. E é muito difícil falar isso hoje, dia 29 de março de 2026, que peça de computador tá muito caro por motivos que eu não tenho nada a ver, mas me afetam profundamente. Eu só queria dar um upgrade e comprar uma memória RAM pro meu PC, mas pô, fazer o quê, né? Tem uma galera aí brincando de ser dono do mundo, né? E aí... Você aí que quer jogar o seu joguinho que se lasque. Mas apesar disso, hoje tá muito mais barato do que era antes acesso à tecnologia, no sentido de você montar o seu próprio servidor, ou de você juntar com uma galera, juntar uma graninha para alugar um espaço num servidor profissional. E dentro disso surgiu a Indie Web. Ela é, de fato, uma organização, não é um movimento. Ela é uma organização de pessoas que querem resgatar essa sensação de uma internet nossa, de uma internet que a gente acessa e navega pela internet. Ela promove uma comunidade onde pessoas vão criar os seus próprios espaços na internet e vão interagir entre si através desses espaços. Que é uma coisa muito legal que lembra um pouco o que era o MySpace. As pessoas criavam suas próprias páginas e tal, e o MySpace não pegou tanto assim aqui no Brasil. O Orkut pegou muito mais. Mas o Orkut também era super personalizável e tal, né? Muito diferente do que é hoje o Instagram, que você pode, no máximo, pensar um carrossel bonitinho. E é isso, pai. Então, eu dei uma navegada e eu achei alguns sites da galera que é membro dessa comunidade Indie Web. E, pô, tem muita coisa legal, cara. Mas tem muita coisa legal mesmo, assim. São pessoas, tipo... Pessoas que nem eu e você, sabe? Tipo... Assim, lógico que você observa que tem um demográfico específico, né? A maioria das pessoas trabalham com tecnologia, então elas entendem, né, de computação, de desenvolvimento, sei lá o que, para criar os próprios sites e tal. Mas elas estão lá na base da coisa que é, dentre as coisas que a Indie Web promove para sua comunidade, né, e tenta promover de maneira mais ampla, tem o seu próprio espaço na internet, feito por você, feito para seres humanos e hospedado localmente. Ou seja, se o Google cai fora do ar, teu site tá lá. Se a Meta sai do ar, teu site tá lá. Porque o site é teu, e aí qualquer um pode acessar e vocês vão continuar essa conexão. Então, volta para aquela ideia da web extremamente descentralizada, que é o que fazia a internet ser legal. Chegamos à parte interativa da apresentação, que a gente vai navegar por um portal da Indie Web. Olha que ao vivaço. Olha que ao vivo. imersivo, velho. Então, na minha pesquisa, cara, o blog que mais me ajudou é o blog da Ana. Um salve pra Ana, cara. Porque ela publica muita coisa sobre a Indie Web e sobre a experiência dela como sendo membro da Indie Web. Então, esse é o espaço da Ana, essa é a Ana. E esse é o blog pessoal dela. E o que a Indie Web promove é isso aqui. Você cria um espaço do seu jeito, com a sua carinha. E aqui ela coloca o blog dela, no qual ela vai postando coisas que ela vai pensando, né? Aqui ela posta um textinho dela falando, né? Pensando demais as coisas. A IA não foi a primeira a quebrar o meu coração. Ana, quem foi que te machucou? Me fala que a gente vai atrás dessa pessoa, porque você é uma mulher incrível. Mas aqui, eu acho que a gente tem muitos exemplos do que esse movimento da Indie Web promove, né? Que tem muito link para outras coisas. Então ela te leva para outros lugares na internet, né? Então, aqui leva para um post dela no Mastodon, que é uma rede social descentralizada, e por aí vai. Mas aí, por exemplo, você tem outra coisa que eu acho muito legal, que é a Bookmarks. Uma curadoria feita pela própria Ana de coisas que ela acha maneiras. Então, ela coloca aqui, meu. Então, por exemplo, o Zine Personal Website, e ela publicou o outro site pessoal de uma outra pessoa. Que é uma coisa que se promove muito na Indie Web, que é se conectarem entre si. Uma conexão real, uma conexão lenta. Você tem que ficar entrando e saindo dos sites, abrindo as coisas e tal. Mas é muito legal. Essa aqui é só sobre tecnologia e desenvolvimento web, que é um dos interesses da Ana, porque ela trabalha nisso. Mas tem várias outras coisas. Tem várias outras coisas, mas assim, tem várias outras coisas. Não acaba.
A Ana, ela tem muito tempo livre, ela gosta de muitas coisas, né? E a outra parte muito legal da Indie Web, que é o guestbook, né? O livro de visitas. Isso era uma coisa que sites tinham desde o início da web. E a Indie Web tá recuperando. Então, tem um livro de visita no site da Ana. De várias pessoas que olharam o site da Ana, acharam muito legal. Falaram, cara, quer saber? Eu vou deixar uma mensagenzinha aqui pra Ana. E aí eu vou só ler uma. Foi do Cris. Pô, teu livro de visitas é muito legal. Adorei teu site, tô gostando muito de ver teu site crescer. Espero te encontrar novamente em setembro. Coisa simples, uma coisa maneira. Que lembra o que era os depoimentos do Orkut. Quem lembra dos depoimentos do Orkut? É uma visão, ou pelo menos uma tentativa, de criar uma internet descentralizada e uma internet possível. É isso. Então, uma maneira de você se colocar na web e interagir com pessoas de uma maneira mais humana. A Indie Web, eu percebi que ele tem um demográfico muito específico. Ela não é para todo mundo. Você não precisa, não é porque você achou a Indie Web legal que você precisa fazer parte da comunidade. Tá tudo bem. Mas eu deixo aqui um adendo. É impressionante o site deles. Eles têm chat ao vivo de suporte de colaboradores prontos para, tipo, você tá desenvolvendo seu próprio site, você tem uma dúvida, o cara, se tiver alguém online, você consegue tirar essa dúvida em tempo real. E eles têm, tipo, uma série de documentações e tal, para você criar o seu próprio site, tipo, e eles tentam te ajudar a fazer parte dessa comunidade. Mas você não precisa querer fazer parte da comunidade, tá tudo bem. Não é para ser para todo mundo, é só para ser legal e as pessoas se divertirem. Mas existe um outro movimento, entre aspas, mas uma outra plataforma muito parecida, que atinge um demográfico um pouco diferente, que é o NeoCities. Ele é uma plataforma de hospedagem de sites feitos na unha. Mas aí, pô, aí é muita vontade de passar estresse, né? É muita vontade de passar estresse, cara. Mas é incrível o que as pessoas fazem quando elas estão com tempo livre. O NeoCities, ele se coloca como uma plataforma para as pessoas hospedarem seu site com respeito à privacidade dos usuários, sem vender as suas informações, sem colher as suas informações. Você tem total controle sobre os seus dados, uma vibe completamente diferente. E aí aqui você tem um exemplo de alguns sites do NeoCities que eles são um pouquinho diferentes do site da Ana que eu mostrei, mas só um pouquinho, né? Quanto à Indie Web, a maioria das pessoas que fazem parte dessa comunidade são pessoas que já trabalham com tecnologia e que estão lá na casa dos seus 40, 50 anos. A maioria, não todo mundo. O NeoCities não. O NeoCity, ele achou artistas, ilustradores, fanfiqueiros e o que mais tiver nessa comunidade maluca, galera millennial, Gen Z, e deu um espaço para elas criarem o que elas quisessem online. E ele fez a parte mais difícil, que é facilitar a hospedagem. Então, assim, você tem pessoas fazendo trabalhos incríveis. E a ideia do NeoCities não é muito diferente da ideia da Indie Web. É você criar sua própria página, seu próprio repositório de coisas que você acha legal e você ir linkando uns aos outros, né? Então nós chegamos à parte interativa. Nós vamos navegar pelos sites do NeoCities. O portal do NeoCities é esse aqui, né? Você pode fazer login e tal, só que se você desce, ele já te dá uns sites pra você navegar. Nossa, clica nesse quarto aí. Eu selecionei uns. Esse aí da carinha. É. Vamos ver ele. The Fan Zone. Cara, esse acho que tá... Esse tá muito mais na vibe de sites que, tipo, eu realmente acessava quando eu era criança. Eu já vi, tipo, esse GIF do The Fan Zone, eu já vi exatamente essa fonte pegando fogo, velho. Não, eu acho incrível, porque eu me sinto... Cara, eu me sinto com 12 anos e com acesso irrestrito à internet de novo. É um site mais louco que o outro. Porque como a maioria das pessoas que é dessa comunidade do NeoCities é artista e tal, sei lá o quê, e é tudo Gen Z, que já tá com o cérebro couro aí. Você abre o site do NeoCities, você se perde entrando nos sites. A maioria dos sites, eu cliquei nesse aqui, é de ilustrador. E aí você vê as ilustrações que o cara faz. E olha que legal esse site. Ele desce pra baixo, mas ele vai pro lado também. Porque sim. That's a Evangelion reference. Exatamente. E aí, você pode clicar no About Me, e é um negócio que é importante. Todo site tem o seu About Me, né? Bem normal essa pessoa, graças a Deus, inclusive, né? Me, the site. E é esse o About Me do cara. É isso, família. Esse é ele. E uma coisa que eu gostei muito é que eu vou entrar num outro site aqui. Eles são encorajados a ficar colocando aqui, ó,
tipo, patches, bannerzinhos nos seus sites, falando sobre eles. Isso é muito legal, porque isso estimula a comunicação. E estimula a troca entre a galera. Então, você cria num site, era o site sobre, num patchzinho, era sobre HTML. Ele te leva para uma página para você aprender HTML e criar o seu próprio site. Então, assim, é o quê? É uma comunidade de pessoas que só querem que a comunidade cresça e que você se sinta bem dentro dessa comunidade. Então, acho que é uma coisa que é digna de apoio. E, cara, você se perde eternamente. Mas, assim, você se perde muito passeando pelos sites do NeoCities. Tipo, é isso. Caralho, isso é desenhado à mão, mano. Isso é desenhado à mão. É um repositório de desenhos. Só que é um baita de um repositório de desenhos. É uma comunidade incrível. E assim, esse aqui é o perfil do dono desse negócio no NeoCities, né? Eu fiquei muito feliz, assim, tipo, quando eu encontrei isso, porque eu vi um pouco daquela coisa que a gente sempre gostou na internet, de ser um espaço para troca de pessoas, né? Para pessoas criativas exercerem sua criatividade e trocar informações de maneira livre, né? E colaborativa, que eu acho que essa que é a essência da internet. É a colaboração. E aí, cara, a gente vai pro último exemplo de coisas na internet que fogem das big techs para você gastar um tempinho olhando, que é, se você, não quero criar um site. Não precisa querer. Não gostei muito da vibe. Eu só quero um Twitterzinho ali pra eu trocar uma ideia com uma galera, ver os trending topics e tal. Tem o Mastodon, que a gente já visitou o Mastodon da nossa amiga Ana. Pra quem conhece, pra quem não conhece, é uma rede social completamente descentralizada, completamente aberta. Não tem um algoritmo decidindo o que você vai ver pra te viciar. Que eles não estão coletando seus dados pra vender e pra manipular a eleição no Camboja, sabe? Eles estão lá só pela vontade de criar um espaço na internet para as pessoas socializarem. Agora a gente vai navegar no Mastodon. Aê! Esse é o Mastodon. Ele é muito parecido com o que é o Twitter. Ele é um microblog que você tem um limite de caracteres para publicar, no caso do Mastodon são 500, e aí ele coloca uma timeline de tudo que foi publicado até então, das pessoas que você segue ou das listas que você segue. É interessante. Eu não vou falar que me tocou tanto quanto ver os sites incríveis e criativos do NeoCities. Se eu falar que sim, eu vou estar mentindo pra vocês. O NeoCities é Mas é algo muito interessante, porque, só o fato de ser um microblog descentralizado, auto-hospedado, que meio que, entre aspas, não tem como derrubar, que as pessoas podem trocar lá livremente, eu acho que vale o tempo usar, tá? Eu acho que vale dar uma devagadinha por ele. Eu, pessoalmente, tô meio de saco cheio de rede social. Isso faz eu querer me afastar um pouco do Mastodon. Mas meu irmão, ele não para de falar dessa merda. Porque ele entrou no Mastodon e ele fez amigos. E ele tá conversando com as pessoas. Então é um pouco aquela rede social romântica, né? Do Twitter. Antes do Twitter virar uma corporação, pegou o Twitter, que já não tava legal, e conseguiu destruir. Então, assim, eu encerro aqui a minha apresentação falando: a internet, talvez a gente não consiga vencer essa batalha e realizar as aldeias globais. A gente consegue pelo menos fazer um clubinho local ali de pessoas trocando ideia, sem ter um bot minerando as tuas mensagens do Discord, por exemplo, pra você só trocar ideia com seus amigos, ficar de boa, tá ligado? Uma outra internet é possível. A gente só precisa, cara, ter um pouquinho de vontade de sair do Instagram, do Twitter, fugir dos algoritmos decidindo o que a gente vê e ir pra coisa central, pra parte mais legal da coisa, que é a curadoria humana. É assim que a gente se conecta, é assim que a gente vai conseguir ter uma internet um pouquinho mais legal e, aproveitar um pouquinho mais esse tempo que a gente gasta aí olhando pro espelho negro do abismo e da distopia que se tornou os nossos celulares. É isso, muito obrigado. Cara, muito bom, mano. Boa. muito Incrível. Tem muita gente que fala que o sentimento de nostalgia não é 100% real, porque você romantiza muito o que você viveu no passado e você acaba sentindo que as coisas eram melhores antes. Mas eu sinto que tem muitas coisas que realmente eram melhores antes, né? E a internet, de longe, é uma coisa delas. Essa parte de recuperar espaços mais voltados, parecido com o blog, eu acho muito legal, porque até mesmo teve uma época que eu tava muito afim de criar coisas minhas, e aí eu queria postar coisas, de conteúdos que eu gosto e tal. E aí eu comecei a rede mais fácil e que parecia mais fazer sentido era postar vídeo no TikTok mesmo, né? Que é a rede mais popular, assim.
E eu sinto que, tipo, quando você vai gravar um vídeo pro TikTok, você não consegue, tipo, sair muito do formato do TikTok. Então eu já não tava começando a falar das coisas que eu gosto ali. Eu tava, tipo, tentando, tipo, encaixar o que eu queria falar na linguagem do TikTok, que é, tipo, oi, gente, tudo bem? Eu sou o Leonardo. Se você gosta de conteúdos de games, me sigam pra mais coisas, sabe? E aí, tipo, eu falei, mano, que merda, não quero mais fazer isso. Então, isso daí em dia de ter os locais pra você se expressar da forma como você imagina, acho que é muito mais legal. E eu tenho histórias, tipo, muito boas, assim, de internet antiga. Eu conheci o Pedro no Facebook, e a gente era criador de conteúdo de páginas de GTA no Facebook. E, enfim, era literalmente um monte de adolescente ali fazendo post de GTA pelo esporte, tá ligado? E era muito legal. Eu acho que o maior ponto que destruiu muito a internet, além dos algoritmos, é essa questão de monetização, né? Que tudo você não faz o conteúdo porque você quer, né? Você tá fazendo ali pra querer ter dinheiro e tudo mais, né? E aí, o próprio Twitter, desde que teve a monetização, o pessoal, o rage bait, tipo, ele subiu em níveis estratosféricos, assim, porque qualquer merda que você posta, a galera vai interagir, te xingar e tudo mais, e aí você vai ganhar o dinheiro ali no fim do mês. E aí, esse é o grande ponto da coisa, né? Que os caras, que o pessoal que eu trouxe tá falando, tipo, meu, não tem descentralização, não tem. Tipo, eu sei que eu tô falando aqui, tipo, a gente pode pensar em uma alternativa a isso, mas, tipo, meu, não existe essa ilusão, cara. No fim, vai ser só o monopólio, grandes corporações que vão tomar conta disso, então, tipo, sabe, vamos criar o nosso próprio bagulho, então, vamos fugir disso aí, tá ligado? Foi muito bom isso agora, porque eu tô a isso aqui de sair das redes sociais, né? Falta muito pouco, porque eu tô saturadíssimo. O próprio Pedro saiu do Instagram, o que me deixou sem ninguém pra mandar vários dos rios lá, que eu tinha pra mandar pra ele. Tá impossível usar a internet. Eu tenho saudade de, tipo, quando eu descobri a banda nova, não porque o Spotify me recomendava, mas porque eu entrava no Last FM, tá ligado? E via, ou porque eu acompanhava o blog de notícias de metal, o Whiplash, e aí eu eu sabia, tipo, de bandas novas, que tudo bem, não eram bandas muito alternativas, mas, assim, eram algumas bandas diferenciadas. E, assim, era o meu caminho na internet. E, assim, realmente, o Neocities é um bagulho que, assim, brilha os olhos, mano. Eu tenho que me segurar pra não gastar tempo fazendo isso, sabe? Porque no começo eu achei uma ideia meio idiota. Eu falei, mano, eu não tenho tempo pra fazer esse bagulho. Só que aí o Pedro foi mostrando. Eu falei assim, cara, isso é muito a minha geleia, tá ligado? Eu quero pegar e ficar fazendo essas coisas. E eu achei, tipo, mano, fenomenal, assim. Tô com o Pedro, que, mano, a gente tem que descentralizar. A gente talvez não consiga fazer esse negócio de fazer a internet voltar a ser nossa, ou voltar a ser das pessoas que fazem os pequenos blogs. Mas, mano, só do Slideologia, tipo, existir e eu ter que, semana sim, semana também, ter que sair da zona de conforto de ficar doom scrolling, tá ligado? E, tipo, ir atrás de pesquisar coisa, trazer coisa, eu acho que já vale muito a pena, assim. É um bagulho que eu achei muito... Parabéns aí, Pedrão. Muito foda. A ideia toda do nosso canal aqui, do Slideologia, tipo, também sempre foi desde o início. Mano, a gente não faz, tipo, vídeo usando fórmula. Tipo, a ideia literalmente era, uma vez por mês a gente vai juntar numa call e apresentar coisas que a gente gosta, que a gente acha interessante, né? Então, é isso. É tanto que a gente não segue nenhuma linha. Cada um fala qualquer coisa que quer, cara. Aqui. Eu quero compartilhar a tela com vocês, porque enquanto vocês estavam falando aqui, eu tava procurando os negócios da antiga da internet aqui. Eu lembro um aqui que eu fazia com os meus amigos, né? Que a gente fazia sobre games aqui. Caraca. E aí, tipo, eu encontrei um post aqui, meu, super antigo, tipo, série É Estranho, GTA San Andreas. E, tipo, eu ia lá e falava do que eu queria. Isso daqui era de 2011. Então era muito mais legal. A gente criava um site só pra isso. Hoje isso daqui ia ser uma página não no Facebook, o Facebook morreu, né? mas isso daqui seria tipo um Twitter assim, olha essa thread de coisas estranhas no GTA San Andreas. Ou ia ser tipo esses vídeos que, igual a Anitta, quando eu também tentei fazer os vídeos no TikTok, eu odiei porque eu tinha que falar daquela maneira toda estranha, né? Então, vocês não acreditam, essas coisas estranhas que eu encontrei no GTA San Andreas. Perde toda a autenticidade, porque você vai lá e faz aquelas coisas exatamente como a galera faz.
demais. Eu encontrei um aqui também muito bom de Transformice. Nossa, cara. as tirinhas de Transformice, velho. A minha primeira tirinha. Transformice tira. Caraca, velho. Bem, veio aqui me mostrar uma tirinha que fiz e também o meu bairro, que era alguma coisa. Aí, cara, sabe o que é um pontinho preto no avião? Não sei o que é, uma aeromosca. Tipo, essa era a graça. E a página inteira era, tipo, essas tirinhas toscas que você fazia de qualquer jeito, tirando prints dentro do Transformice. E aí tinha o Baia aqui, Transformice tirinhas e pronto, meu nome. Era isso que eu queria mostrar, cara. Isso daí realmente é uma coisa que faz falta, que era muito legal. E aí outra coisa que eu queria falar também, que eu não quis te interromper, mas uma das coisas mais legais que eu lembro do Cid no Não Salvo é quando ele upou vídeos no YouTube por 6 meses seguidos, Da Coreia. como se fosse um jornal da Coreia Nossa, do Norte. E aí, depois de 6 meses, ele colocou uma notícia. Ele colocou um post falso do jornal falando que a Coreia do Norte, como se a Coreia do Norte tivesse ganhado a Copa do Mundo, era isso que eles estavam veiculando na Coreia do Norte. E isso saiu no New York Times, em vários sites famosos, vários jornais famosos dos Estados Unidos, saiu aqui no Brasil também. E foi simplesmente, tipo, pra mostrar como a galera é ridícula, acredita em qualquer coisa, contanto que você faça de uma maneira que pareça verdade. Ele recebeu uma carta da Coreia do Norte parabenizando ele pela piada, né? E tipo, falando, tipo, como é falha o jornalismo ocidental. Não, mas é incrível, é incrível. É real, tipo, ele foi parabenizado pelo governo norte-coreano. Por mostrar o quão falho é o ocidente. Mas é isso, e só pra amarrar, as referências e os links que eu usei pra fazer a pesquisa desse vídeo estarão na minha página do NeoCity. Olha! Que até o momento é um texto só, é uma lista em texto com links. Vai mudar? Provavelmente não. Mas vai estar lá. Quem quiser olhar,